então, pessoal, falar um pouco sobre queda dos corpos. Na ação do campo gravitacional, em geral, quando a gente abandona um corpo, em geral, ele cai. Pois bem, quando um corpo é abandonado nas proximidades da Terra, imaginar que eu tenho um corpo aqui, se ele é abandonado, ele tem uma velocidade inicial igual a zero. Qual é a única força que atua sobre esse corpo quando ele é abandonado nas proximidades da Terra? A única força que atua sobre esse corpo é a força peso. Em princípio, está certo, quem pensou no peso. Mas há uma outra força que a gente pouco cita na presença do ar, que é a força de empuxo. Há uma força que é a força de empuxo, que eu vou apelidar pela letra E, que aponta para cima, certo? Então, se a força peso for maior que a força de empuxo, o que vai acontecer? O corpo cai. Se o peso e o empuxo forem numericamente iguais, o corpo fica onde está. A resultante vai ser zero. Se ele estava parado, ele fica parado. Primeira lei de Newton. Se o peso e o empuxo forem diferentes, com o empuxo sendo maior que o peso, o corpo vai começar a subir. O que acontece, por exemplo, quando tu pega um balãozinho de gás hélio e larga, ele sobe. Mas nós vamos trabalhar nesta condição. Valendo isso daqui, o que vai acontecer num determinado instante? Num determinado instante, esse corpo vai ser puxado pela força peso, que vai ser razoavelmente constante. Ele vai ter a força de empuxo natural de antes, que a gente pode considerar constante também, mas vai passar a surgir uma força variável aqui, que eu vou chamar de FRAR. Essa FRAR que vai apontar para cima, FRAR, vai ser o que eu vou chamar de força de resistência do ar. Essa força de resistência do ar é variável. Ela é variável. Entre outras coisas, ela depende da velocidade que o corpo apresenta naquele instante. Em geral, a força de resistência do ar, forma uma proporção quadrática com a velocidade. Quer dizer que se a velocidade em algum momento dobra, e nesse corpo aqui, vamos dizer que o corpo tem uma velocidade V1 que é diferente de zero, está apontando para baixo, essa velocidade V1, quando o corpo chegar aqui, ele vai ter uma velocidade V2, que é diferente de zero, que também está apontando para baixo. Eu tenho aqui a força peso, a força de empuxo, que a gente vai considerar razoavelmente constantes nessa condição. Eu vou ter aqui uma força de resistência do ar, que eu vou chamar de 2, certo? Aqui eu tinha uma 1, a situação 2. Se a velocidade 2 é o dobro da velocidade 1, se dobrar a velocidade, a força de resistência do ar vai quadruplicar. Bom, o que a gente nota, então? Se essa força de resistência do ar é variável, eu vou ter uma força resultante atuando sobre o corpo que é variável. Isso vai gerar no corpo uma aceleração que também é variável. E dessa forma, então, nós vamos estar falando daquilo que a gente vai chamar de queda real. A queda que acontece quando o corpo está envolto no ar, está caindo sob a influência do ar, com todas as consequências do ar, certo? Bom, a seguir a gente vai ver como é que isso vai acontecer quando não existir o ar nem qualquer outro meio provocar a chamada força de empuxo. E nós vamos chamar isso de queda livre. Segue aí, em seguidinha, estamos falando da queda livre.